Para a gente repercutir os números dessas companhias, a gente conversa agora com o Igor Guedes, que é analista de frigoríficos da Genial Investimentos, com quem eu tenho o prazer de dividir tela agora e receber aqui no CNN Money. Seja muito bem-vindo, Igor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, espectadores da CNN. Bom falar com vocês novamente. O prazer é nosso. Igor, queria começar te perguntando exatamente sobre esse momento de incerteza. A gente jogar, na verdade, para o futuro. Depois eu queria voltar com os números, com os resultados das empresas, mas jogar um pouquinho essa perspectiva para o futuro. A gente sabe que o setor frigorífico é um dos mais impactados pelas tarifas de Donald Trump, com uma dificuldade muito significativa de escoar essas produções também para outros mercados. Eu queria entender as especificidades e o nível de exposição dessas empresas em meio a essa perspectiva negativa, né, para o setor, mas quais são as particularidades, por exemplo, de uma JBS que é diferente do que teria uma Minerva, uma Marfrig em relação a esse cenário, né? Em geral, as empresas elas são um pouco afetadas, né? Isso é até curioso, porque inicialmente o mercado se assustou muito com a questão das tarifas, dado que os Estados Unidos é um destino muito importante para as exportações de carne bovina, e estava sendo esse ano, inclusive, 2025, estava sendo um ano recorde de exportação de carne vermelha do Brasil para os Estados Unidos, principalmente porque os Estados Unidos vêm atravessando o pico do seu ciclo negativo, né, do gado, então o custo de aquisição de gado para abate estava em patamares, né, permanece em patamares muito elevado para os frigoríficos locais dos Estados Unidos. Então, as exportações elas estavam sendo uma válvula de escape, considerando até que os Estados Unidos ele é deficitário, embora o consumo per capita seja muito elevado, ainda assim os Estados Unidos ele é deficitário em relação a sua necessidade de consumo interno versus a produção de carne. Então, por isso, os Estados Unidos necessita importar carne de outros países, e os dois principais países estavam sendo Austrália e Brasil, né. E aí na hora que a gente olha a exposição de cada frigorífero que é listado, né, Marfrig, JBS, BRF, inclusive BRF é pouquíssimo afetado, porque exportações de frango são ínfimas para os Estados Unidos, mas a parte de carne vermelha, aí sim, Marfrig, Minerva e JBS tem impacto. Mas na hora que a gente olha a diversificação que essas empresas têm, o impacto é bem marginal, né? Então, para a Marfrig representa mais ou menos ali menos de 5% da receita, tá? Chega a ser próximo de 3% da receita líquida da companhia. E na JBS é uma companhia muito diversificada, tanto em termos de geografia quanto em termos de proteínas, então a exposição também é abaixo de 5%. Então, a única empresa que, de certa forma, ela tem um impacto um pouco mais elevado é a Minerva. A Minerva é uma companhia muito focada apenas em uma proteína só, que é a carne vermelha, né, a carne bovina, e também em termos de diversificação de geografias, ela acabou concentrando muito os abates no Brasil, né? A gente tem que lembrar também que a Minerva fez uma aquisição relevante aí de plantas de abate da Marfrig, né, e dos 16 ativos, do pacote de 16 ativos que ela recentemente comprou da Marfrig, 11 deles estão localizados no Brasil. Então ela é muito exposta ao ciclo pecuário brasileiro e o fluxo de venda de carne do Brasil para fora, né? E como os Estados Unidos estava sendo um mercado muito relevante, dado essa questão do ciclo do gado lá, é sim uma das empresas que a gente entende que acaba sendo mais afetada, né? A companhia ali, ela até tentou acalmar o mercado no dia, né, do anúncio do tarifaço dos 50%, indicando que, né, a exposição total da companhia às exportações para o mercado norte-americano seria de aproximadamente 5% da receita. E aí ela tem algumas questões que ela pode migrar, né, principalmente ali para plantas no Paraguai, para exportar do Paraguai para os Estados Unidos. Então ela tem essa alternativa. A gente, né, espera ver ao longo dos próximos trimestres para ver se essa alternativa vai funcionar.
porque tem questões principalmente ligadas à habilitação das plantas, né? O mercado funciona de maneira que as plantas específicas são habilitadas para exportação, não o país, Não, né? Então, e era exatamente sobre isso que eu exato. queria te perguntar, Igor, sobre essa premência, principalmente dessa operação bastante globalizada, principalmente da JBS, né? Porque a gente acompanhou, Uhum. inclusive, o CEO, né, o Gilberto Tomazoni, numa entrevista à Reuters, citar essa importância da operação na Austrália, porque a JBS, por exemplo, Isso. teve um lucro líquido de 528 milhões de dólares nesse segundo tri, uma alta de 60%, mais de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Exatamente essa globalização da empresa, essa operação globalizada explica exatamente esses resultados, essa menor exposição? Exato, assim, e aí que está uma coisa também no caso da JBS que é bem interessante, né, porque o que que acontece, a Austrália ela, antes de existir o tarifaço, né, vamos pensar antes de existir o tarifaço de 50%, como é que funciona o mercado de exportação de carne para os Estados Unidos? Os Estados Unidos já aplicava um sistema de cota, e para se, exportar além daquela cota permitida, o país teria que pagar uma tarifa de 26%. Isso sempre foi, nos últimos anos, é o que vinha vigorando, tá? Para além do tarifaço de 50%, que agora mudou o jogo, né? Mas antes do anúncio do tarifaço era assim que funcionava. E cada país ele tem um determinado volume que é estabelecido para essa cota. E curiosamente, embora Brasil e Austrália sempre tivessem relativamente volumes de exportação parecidos, a cota de Austrália ela é bem maior do que a cota do Brasil. Isso significa que, antes do tarifaço, o Brasil já estava enviando carnes para os Estados Unidos pagando essa alíquota de 26, porque ele estourava a cota rápido, enquanto que a Austrália tinha mais espaço sobressalente ali na cota para continuar exportando sem pagar imposto. Então, uma estratégia muito interessante da JBS é exportar via Austrália. Mesmo com esse imposto dos 26% que vigorava antes, como o custo do gado nos Estados Unidos estava tão caro, ainda valia a pena para a Friboi, que é a divisão de carnes da JBS aqui no Brasil, continuar exportando para os Estados Unidos, embora até a própria JBS tenha a Beef North America, que é a divisão deles local. Só que é aquilo, a margem de Beef North America, inclusive isso já foi reportado nesse balanço do segundo T, a margem está negativa, porque o custo está muito alto, então embora tenha-se ali algum ímpeto de consumo para carne, o custo está sobressaindo ao preço de venda no varejo e no atacado. Então, as margens estão negativas para os negócios de frigoríficos locais nos Estados Unidos. E então, estava valendo a pena, né, no Brasil, né, a JBS exportar daqui para os Estados Unidos mesmo pagando os 26%, para além da unidade que ela tem na Austrália, que também estava exportando carne da Austrália para os Estados Unidos. Como agora a tarifa passa a ser 50%, né, então, a gente entende isso, ainda está um pouco confuso, mas a gente entende que seria os 50% mais os 26% que já vigoravam antes. Então a tarifa iria para aproximadamente 76%. E aí inviabiliza, né, as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Tanto que os frigoríficos já, né, começaram a reter carne nos portos, já, o nível de embarques caiu de maneira muito drástica. Então, realmente tem um impacto considerável nessa rentabilidade. Então, uma válvula de escape para a JBS, no caso, é continuar exportando pela Austrália, inclusive exportar cada vez mais pela Austrália, já que a Austrália tem esse espaço sobressalente de cota que o Brasil não tinha. E aí passa a ser rentável, né? Porque é uma questão que, né, a Austrália está com uma tarifa de 10, né, que é a menor da cesta de produtos que o Trump aplicou lá no Liberation Day, né, no dia da libertação, em maio. Então a gente vê aí um benefício grande da JBS por conta dessa diversificação geográfica. Igor, eu queria te perguntar também sobre o mercado de frangos especificamente, né? Porque a gente acompanhou nos últimos meses toda aquela a questão envolvendo a gripe aviária, uma limitação de destinos para as nossas produções de frango, né? Nossa produção aviária principalmente, que teria um impacto bastante significativo na BRF, mas eu acompanhei aqui que a BRF, inclusive, teve vendas domésticas recordes, né? Com um crescimento, inclusive, de Uhum. 6%, e, evidentemente, depois aplainou-se essa discussão, né? O Brasil está livre, de fato, da gripe aviária sem vacinação nos seus frigoríficos.
Beleza. Só que a gente teve algum tipo de impacto mensurado desse período em que houve algum tipo de restrição às nossas exportações ou não? Tivemos. Na divisão como a JBS, oh, desculpa, como a BRF, ela divide, os negócios, né, ela tem 2 linhas de negócio principal, o negócio Brasil e o negócio internacional. Então, como você bem disse, Vitor, de fato, na hora que a gente olha Brasil, o consumo doméstico continua bem resiliente, continua forte, né, a gente tem ali, um rendimento, real per capita de 3.477, né, reais por pessoa. Isso é uma expansão da massa salarial, né, a massa salarial está crescendo 3,3% ano contra ano, então isso reforça um sinal de aquecimento de demanda, então o mercado doméstico ele continua muito sólido, né, temos uma taxa de desemprego de 5,8, que é a menor da série histórica, então tudo isso ajuda bastante, o consumo doméstico, eh, então a gente não viu, no Brasil, maiores impactos em relação à gripe aviária. Agora nas exportações, realmente na hora que a gente olha o resultado, a gente viu esses impactos. Então, esses impactos eles foram reportados dentro do segmento internacional da BRF. Então aí sim a gente viu, uma receita caindo quase 10% tri a tri, e a gente viu ali um volume de embarques bem menor, né, que foi próximo ali de 500.000 toneladas, né, 498.000 toneladas. Isso foi uma queda de 9% tri a tri, uma queda de 14,2% ano contra ano. Então, realmente a gente viu ali um reflexo direto dos bloqueios temporários da exportação de frangos, né, impostos ali para os mercados bem relevantes, né, União Europeia, China, Arábia Saudita, Coreia do Sul, México, basicamente, né, vários países que têm uma importância relevante, né, do share de receita, das exportações da BRF foram atingidos e colocaram seus bloqueios. E aí a gente, né, teve apenas um caso confirmado, né, que foi, no Rio Grande do Sul, né, no município de Montenegro, em uma granja comercial. Teve alguns outros casos, né, identificados em animais selvagens, mas não conta, apenas em granja comercial é que conta, e aí em granja Uhum. comercial foi apenas um caso. Depois que ocorreu a desinfecção num raio de 10 quilômetros, né, passou-se a contar 28 dias após a desinfecção nesse raio de 10 quilômetros. Depois desses 28 dias, como o Brasil não reportou nenhum outro caso em nenhum outro município do país, eh, colocando ali um risco sanitário, né, para as exportações, o país, né, o Ministério da Agricultura se declarou livre, da gripe aviária, e aí os países começaram gradualmente a retirar as restrições, né, e aí depende muito das regras de cada país, né, tem país que coloca, né, retira a restrição geral dos embarques brasileiros e bota uma restrição regional, uma restrição no Rio Grande do Sul, uma restrição apenas para o município de Montenegro, e aí a gente está vendo um pouco desse fluxo ao longo tanto né, do mês passado quanto dos próximos meses, dos países gradualmente retirarem as barreiras comerciais. Então, houve um impacto, mas esse impacto ficou restrito ao segmento internacional da BRF, enquanto o segmento doméstico reportou bons resultados. Igor, muito rapidamente, que o nosso tempo é bastante curto, pensando exatamente nessa perspectiva com a criação dessa fusão, né, entre Marfrig e BRF, o que a gente pode esperar exatamente dos resultados dessa sinergia, pensando exatamente nesse cenário de competitividade com a gigante que é, por exemplo, a JBS? Uhum. Bem, a fusão entre, BRF e Marfrig, né, a gente olha, né, 2 aspectos interessantes, né. Para o acionista de Marfrig, a gente entende que a fusão ela é muito benéfica, né, então, a gente vê ali nos nossos cálculos, a gente vê um salto considerável do lucro por ação projetado para a companhia, né, para a Marfrig, né, dado que ela vai consolidar os outros 49% de BRF, e BRF é o negócio que está gerando muito caixa para a Marfrig, né, que já é controladora, ela tem 51%, ela vai absorver os outros 49% restantes e vai fechar o capital da BRF na bolsa. Então, só para ter uma ideia de cálculo, né, a gente estima que o lucro por ação, da Marfrig, né, no ano de 2025, salte para R$ 2,30 por ação, eh em relação a 0,93 anteriormente. Então, a gente até rodou outros cenários aqui, mas basicamente em todos os cenários que a gente roda, o lucro por ação da Marfrig basicamente dobra, ou mais do que dobra, na hora que a gente incorpora
os outros 49% restantes do resultado da BRF dentro do consolidado da companhia. Mas para o acionista da BRF, a coisa já é bem diferente, né? A gente viu um imbróglio ali envolvendo acionistas minoritários entraram tanto com pedidos na CVM, como também tentaram judicializar o processo, para barrar ou pelo menos tentar uma melhor relação de troca. Né? A gente vê uma relação de troca ainda com desconto em relação ao preço das ações, quando, na verdade, numa situação como essa, a gente deveria ver um prêmio, um pagamento de prêmio, normalmente. Isso não é isso que está sendo ofertado. Né, foi adiada a Assembleia durante 2 ocasiões, mas após, né, dois adiamentos, né, na terceira tentativa de executar a Assembleia, não houve nenhum empecilho ali, e de fato foi aprovado em 5 de agosto, e aí realmente agora a gente está esperando os 40 dias contados a partir da aprovação em 5 de agosto, para consolidar ali o swap, né, a troca de ações, a permuta de ações. Então, assim, a gente entende que, de fato, para o acionista minoritário, ele deveria estar com condições melhores nessa permuta, mas ainda assim, apenas em um cenário onde ele entrou muito para trás no preço de BRF, talvez em 2023 ou 2024, antes da alta, Sim. apenas nesse cenário não valeria a pena ele participar da permuta. Né? Então, após abril de 2024, em termos de preço, faria sentido quem adquiriu posições em BRF após abril de 2024, faria sentido, ainda com uma relação de troca com desconto, faria sentido a troca para a nova a MBRF, que é a nova empresa que está surgindo da fusão, Certo. justamente por conta desse aumento do lucro por ação da holding. Tive o prazer de conversar aqui com o Igor Guedes, que é analista de frigoríficos da Genial Investimentos. Obrigado, Igor, pela disponibilidade por conversar com a gente aqui. Prazer é meu. Tchau, tchau, Vitor. Até mais.